Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde. Vou pedir para você já deixando o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de futebol, alguém que você sabe que ama a Copa do Mundo, porque eu tô falando muito de Copa do Mundo aqui. E vamos pro vídeo. Cara, que jogo foi esse entre Alemanha e Paraguai, hein? Alemanha eliminada, Holanda eliminada também, né? E aí os anfitriões têm se dado bem também, México e Canadá se classificando. E França, a favorita, né? Atropelando. Agora tem um caminho aí duro pro Paraguai, que é a França na frente aí. Mas o Paraguai mostrou que a Copa do Mundo não permite erros, né? E mais agora, há pouco, eu tô gravando esse vídeo na noite de 1º de julho, né? Aqui, quarta-feira. E agora há pouco, Senegal vacilou também. Poderia estar classificada, mas vacilou e a Bélgica papou essa classificação, né? Olha só. Muitas surpresas acontecendo nessa Copa do Mundo de 2026, hein? Tô fazendo esse vídeo aqui rápido até pra falar um pouco dessas surpresas. Falei que eu ia falar um pouco dos principais jogos e tô aqui. Cara, o que acontece? Essa Alemanha, cara, veio favoritaça, né? Contra o Paraguai. Paraguai que tomou de 4-1 pros Estados Unidos na fase de grupo. Velho, é absurdo, né? A Alemanha não tomou um vareio, mas ela não conseguiu penetrar nessa defesa do Paraguai, né? Que suportou muito bem. Suportou demais, assim. E, cara, ganhou na raça, né? Aquela raça paraguaia que nós sul-americanos, né? Brasil tá acostumado a ver. Brasil, inclusive, que teve alguns problemas com o Paraguai recentemente, né? Jogando contra o Paraguai. Jogando contra o Uruguai também. Jogando contra outras seleções aqui da América do Sul. Mas o Uruguai não se classificou, foi uma decepção, né? E Paraguai surpreendeu. Engraçado, se fosse no começo da Copa do Mundo, você pensasse, quem estaria nas oitavas de final, Paraguai ou Uruguai? Quem era mais fácil de estar? Uruguai, obviamente, né? Mas Paraguai, aí o Paraguai de Gustavo Gomes, né? Os palmeirenses aí fazendo a diferença na cobrança de pênalti também. E classificando, enquanto o ex-zagueiro da Zona Leste lá perdeu, né, pra dar uma emoção lá pra Alemanha tentar passar ali, mas não foi o suficiente. E Paraguai, com um goleiro que não é tão conhecido quanto o Neuer, passa com um goleiro brilhando nos pênaltis, né? Apesar de que eu achei que o goleiro falhou nos 2 gols que ele leva, né? Um acaba sendo anulado por falta. Mas os 2 gols que ele levou, o goleiro do Paraguai, pra mim, falhou no lance, né? São os gols, assim, que, cara, parece uma falta de concentração, tá ligado? Mas avança e pega a França. E quem sabe nos surpreende de novo aí pra dar aquele molho pro Brasil, né? Fazer o Brasil ter uma vida mais fácil caso chegue na final, né? Porque a França é a grande favorita dessa Copa, né? A França que tem um Dembélé, o Dembélé voando, o Mbappé fazendo gol e perseguindo o Messi na artilharia da Copa. O Olise deslizando em campo, né? O Olise que inclusive quase meteu um golaço de voleio, né? Nesse jogo contra a Suécia. Que não era uma grande seleção, né? Apesar de ter o Gyökeres ali, ter alguns jogadores conhecidos, não bota medo, assim, né? É uma Suécia como sempre foi. Tem um cara ali que é diferente, mas ainda que fosse o Ibrahimovic ali, talvez não tivesse dado um medo necessário para encarar essa França, né? E o Canadá, num jogo que eu achei um dos jogos mais chatos da Copa, com todo respeito, classificou contra a África do Sul, né? E tá nas oitavas de final contra o Marrocos, que eliminou a Holanda. A Holanda do nosso amigo da Zona Leste lá, né? O favelado lá da Faria Lima. Ele que nem entrou em campo, né? Memphis Depay nem entrou em campo. E acabou sendo eliminado pelo Marrocos. Num jogo que
por vezes eu acreditei muito que a Holanda passaria, viu? Não vou mentir, o Marrocos não vinha fazendo uma boa Copa. Ele, inclusive, não teve chances de passar em primeiro, com o Brasil jogando bem contra o Haiti, contra a Escócia, e o Marrocos quase que sofrendo um empate ou a derrota ali pro Haiti, né? Começou perdendo na fase de grupos e, apesar de tudo, passou, né? E aí a gente ainda vai ter Portugal e Croácia, Espanha e Áustria, vai ter Estados Unidos que tá para jogar já também. E quando eu soltar esse vídeo, provavelmente um dos dois vai estar classificado ali para jogar contra a Bélgica. E ainda teremos Messi, né? Messi que joga na sexta-feira. Cara, é um jogo que eu quero muito ver, porque é Messi contra a vozinha, né? Eu acho que tá todo mundo querendo ver esse duelo aí. Mas é o Cabo Verde que, assim, conseguiu segurar todas as seleções que enfrentou. Não tem um time tão ousado, não tem um time que entende a sua fragilidade, tem um time que sabe jogar de acordo com as suas deficiências, mas é um time que vem surpreendendo. E quem sabe o Batista está no prevê de novo, né? Faz uma previsão aí. Quem não tá ligado, o Batista falou que a Argentina seria a decepção e que o Cabo Verde seria a surpresa da Copa. Então, por que não, né? Nesse jogo, o Cabo Verde mostrar que é a surpresa da Copa mesmo. Vamos pra cima. O Brasil enfrenta a Noruega. Vou fazer um vídeo um pouco falando sobre isso, que eu acho que vai ser um jogo difícil. É um jogo bem difícil de analisar, tá? Porque não é como se todo mundo entendesse como a Noruega joga. Mas a Noruega tem Odegaard e tem Haaland, né? Então, são dois jogadores muito perigosos, mas que traz um embate aí legal, hein? Neymar e Haaland, que já se enfrentaram, já teve provocações dos dois lados. E Haaland e Gabriel Magalhães na Premier League, né? Cara, vai ser um jogo interessante de ver, viu? Brasil e Noruega, vamos torcer para que o nosso Brasil possa avançar aí. E aí pegar México e Inglaterra, que também se classificaram. Inglaterra, inclusive, quase tomando esse revés aí do Congo, né? E o México que passou o carro ali, né, no Equador. O Equador era bem fraquinho. Foi um milagre ter passado ganhando da Alemanha também. Mas são dois jogos aí que a gente tem que ficar de olho. É o jogo que vem pelo caminho do Brasil. E uma informação: Inglaterra estava no caminho do Brasil nos 4 dos 5 títulos do que o Brasil ganhou. Então, pode ser uma boa notícia, mas pode ser uma má notícia. O Harry Kane está voando, né? O furacão aí vindo passando carro em todas as seleções, fazendo gol decisivo atrás de gol decisivo. Enfim, vamos esperar aí, né? Espero que o Brasil possa avançar pela Noruega. Vamos torcer e vamos ver se quem a gente enfrenta, né? Entre México e Inglaterra. Se o Brasil avança no dia 5 ali, no domingo, que o jogo é às 5 horas, a gente sabe qual é o adversário do Brasil de noite. Mais tarde de noite já passa México e Inglaterra, já define quem vai ser o adversário do Brasil. Então, vamos ficar de olho e até a próxima. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. É importante, você ajuda muito esse canal, ajuda eu a trazer esse conteúdo pra você. E, cara, vamos rumo ao Hexa, né? Valeu!